O Palestine Chronicle, portal de notícias sobre o povo palestino e sua resistência, está lutando contra o que seu editor e equipe jurídica descrevem como uma ação judicial infundada e politicamente motivada, ligando o veículo ao sequestro de reféns israelenses em Gaza. O caso se concentra em Abdallah al-Jamal, um jornalista palestino morto junto com sua esposa, pai e vizinhos durante um ataque israelense no centro de Gaza em junho de 2024. A operação, que libertou 4 reféns, também deixou centenas de palestinos mortos. Após o ocorrido, autoridades israelenses e meios de comunicação ocidentais rotularam al-Jamal como um agente do Hamas, alegando que 3 prisioneiros foram mantidos em sua casa e apontando suas contribuições ao Palestine Chronicle sediado nos Estados Unidos. 3 desses reféns entraram com uma ação judicial em um tribunal federal dos Estados Unidos contra o Palestine Chronicle e seu editor, Dr. Hanzi Baroud, acusando-os de auxiliar no sequestro ao publicar as reportagens de al-Jamal. O processo alega que o veículo pagou a al-Jamal por seu trabalho, dinheiro supostamente usado para facilitar o sequestro. É um caso muito grave. Muito grave. O Palestine Chronicle já está nessa batalha jurídica há um tempo. Inclusive, em fevereiro, o processo ele havia sido indeferido, mas ele foi reintegrado em maio pela juíza distrital dos Estados Unidos, Tiffany Cartwright, permitindo que os demandantes buscassem provas. A juíza rejeitou um dos argumentos centrais dos autores, que a simples publicação dos artigos de al-Jamal equivalia ao auxílio de terrorismo, por considerá-lo uma violação de proteção da primeira emenda, mas o caso prossegue com base na alegação mais restrita de que ele foi remunerado por suas reportagens. E aí o advogado do Palestine Chronicle, o advogado de direitos humanos Daniel Kovalik, ele disse que o processo se baseia em alegações sem provas. Ele disse assim: a alegação é que o Palestine Chronicle pagou um jornalista e, de alguma forma, esse dinheiro foi usado para manter os prisioneiros de guerra lá, os reféns. Não é verdade. Não há provas, disse ele. Mas agora estamos em fase de descoberta, o que é custoso e demorado. Aí ele continua. Eles querem atolá-los em litígios. Atolar quem? Esses veículos pequenos, porque o que o advogado do Palestine Chronicle está falando é que o objetivo desses sionistas, os objetivos dessa gente que está por trás desses processos é pegar esses veículos de imprensa que são menores e tentar afogar eles em processo na justiça, em processo no judiciário. E aí, mesmo que eles não ganhem o processo no final, eles ganham como? Forçando esses veículos a gastar dinheiro com o processo, que é custoso demais, e também tentando queimar a sua imagem, difamá-los publicamente. Então, a ideia desses processos é, no melhor dos cenários, fechar esses veículos. Só que mesmo que isso não seja alcançado, esse veículo ele vai ter que gastar com o processo, vai ter que gastar com o advogado, vai ter que gastar com isso, vai ter que gastar com aquilo, com toda a burocracia do judiciário, e ainda vai ter a sua imagem mal retratada em outros locais. E aí o advogado do Palestine Chronicle ele diz: e se isso acontecer, poderá abrir um precedente assustador. Jornalistas independentes podem ser acusados de auxiliar o terrorismo simplesmente por publicarem reportagens sobre Gaza. E aí o próprio Hanzi Baroud também foi consultado, e aí ele diz uma série de coisas. Primeiro, ele diz que o al-Jamal, ele nunca foi pago pelo Palestine Chronicle, ele fazia um trabalho voluntário pro Palestine Chronicle. Ele diz: assim como centenas de colaboradores com quem trabalhávamos em Gaza, Abdallah era profissional e seus artigos davam voz às pessoas comuns. Esse era o seu trabalho, não impor a agenda de ninguém. Ele diz ainda que o Palestine Chronicle é uma pequena organização sem fins lucrativos, administrados principalmente por voluntários, mas tem sido alvo porque não atende a nenhuma agenda governamental ou partidária. Oferecem espaços para que os palestinos falem diretamente com o mundo. E é por isso que o Palestine Chronicle está no meio do furacão. Quando Abdallah enviava artigos, o que eu gostava em seu trabalho, diz o Hanzi, era que ele falava com pessoas comuns. Eu não queria comentários políticos. Nós já temos analistas.
apenas. Eu queria as vozes de pessoas que você nunca ouve. Só isso. E aí ele conclui: quando nossos colaboradores são assassinados, não recebemos ligações do New York Times ou da CNN, mas quando falsas alegações são feitas, de repente, todos os veículos querem um comentário. Isso mostra até onde eles vão para deslegitimar o jornalismo palestino. Eles estão nos usando como um caso teste, disse o Baroud. Se tiverem sucesso, não será apenas o Palestine Chronicle, será todo pequeno veículo que ousar contar a história da Palestina. Então, o que a gente tem aqui é uma campanha de caça às bruxas contra o Palestine Chronicle. Eles tinham um jornalista voluntário, um morador de Gaza, que era um profissional de imprensa, reconhecido assim como internacional, e que trabalhava no Palestine Chronicle, como o Hanzi falou, dando voz às pessoas palestinas que estavam submetidas ao massacre. E aí, sob alegações não comprovadas, esses prisioneiros de guerra, eles querem atacar o Palestine Chronicle, forçando o Palestine Chronicle a gastar rios de dinheiro com processos, buscando difamar o Palestine Chronicle nos monopólios de imprensa. Isso que o Hanzi falou, de quando jornalistas são assassinados, ninguém procura o Palestine Chronicle. O próprio Hanzi, ele perdeu o cunhado e ele perdeu a irmã no genocídio palestino. A irmã dele foi bombardeada em Gaza. E quando que a gente viu no monopólio de imprensa o Hanzi Baroud, um jornalista altamente reconhecido, altamente profissional, sendo entrevistado sobre a sua família ser assassinada na faixa de Gaza por Israel, sobre os seus funcionários, mesmo que voluntários, sendo assassinados em Israel. Isso o monopólio de imprensa não quer saber, não quer conversar com ele. Aí agora, na primeira acusação sem provas que fazem contra um funcionário deles, aí logo vai todo o monopólio de imprensa querer enquadrar, né, o Palestine Chronicle na parede, porque eles não vão pedir esses comentários para assim, não, vamos ver o que eles acham, vamos ouvir a versão deles. Não, eles vão para cima para enquadrar, para colocar contra a parede e jogar pressão. Isso daqui é um absurdo, é de fato uma campanha caça às bruxas, censura, e é como eles falaram. Isso daqui é um caso teste, como disse o Hanzi. Primeiro você tenta com um, e aí se der certo com esse, aí você vai escalando a coisa. Aí você tenta com mais 2, tenta com mais 4, tenta com mais 6. Aí depois pega um jornalista sozinho, pega um outro. É como eles falaram, agora o Palestine Chronicle está sendo processado por conta dessa acusação desses prisioneiros de guerra. Daqui a 5 meses, o cara que publicar qualquer coisa sobre a faixa de Gaza que seja minimamente pró-Palestina vai estar sendo acusado de vínculo com isso, de vínculo com aquilo, né? Como já acontece. O canal do jornal A Nova Democracia no YouTube foi banido, foi retirado do ar sob acusação de fazer propaganda para organizações terroristas, porque tratava as forças que combatem Israel na Palestina como forças de resistência nacional. Há vários outros casos de censura e de perseguição também no nosso país, e de tentativa de associação ao Partido da Causa Operária, o PCO. Eles tentaram acusá-lo de ser uma organização terrorista islâmica. Então, assim, são vários casos gritantes, e se esses sionistas se sentirem vitoriosos nessas ações de censura, eles só tendem a escalar as próprias ações. É por isso que todos precisam se mobilizar contra o sionismo, contra essas tentativas de censura, contra esses ataques, para mostrar que eles não vão vencer, mostrar que eles não terão paz enquanto eles tentarem atacar direitos básicos do povo e de organizações. Então, é muito importante esse caso. O jornal Nova Democracia se solidariza com o Dr. Hanzi Baroud e o Palestine Chronicle e vai seguir muito vigilante sobre esse caso. Perfeitamente colocado, companheiro. É uma situação revoltante e, como você colocou, eu acredito que seja Breno Altman, não é? O Altman, ele é um judeu antisionista, sim. Isso, judeu antisionista que foi inclusive acusado de antissemitismo, passou por processo. Isso. Ele cita essa tática sionista, que é o SLAP. É uma sigla em inglês que pode tanto ser traduzido como a onomatopeia de um tapa, como também descrever esse processo de, como você colocou, bombardear de ações judiciais para impedir a pessoa de se mover, porque se gasta exato. todo o dinheiro, todo o tempo com processos judiciais, como tentaram também com o artista popular Nicolas Bezerra, que está, acredito até hoje, passando pelo processo de ser acusado pela CONIB de antissemitismo. O jornal, como o companheiro colocou, a Hawa Al-Sagir também, ativista da Rede Samidum, coordenadora da Rede Samidum
Verdun aqui no Brasil, que perdeu seu emprego por pressões do sionismo, como, por exemplo, a Maíra Pinheiro, que também é advogada e foi perseguida pelo sionismo por acusar os crimes de guerra do Yuval Vagdani enquanto ele estava aqui no Brasil, e fugiu daqui com o apoio do Mossad. Então é isso, o sionismo hoje se arvora nessa pseudo-promessa, pseudo-religiosa de ter recebido a terra de Deus há 3 milhões de anos atrás, ou sei lá o que se diz hoje em dia, e acredita que não só a terra é dele, né, mas a própria realidade, o próprio mundo, é tudo do sionismo, incluindo a verdade. O que eu disser que é verdade é a nova verdade. Vão moldando a própria retórica para responder cada coisa com uma explicação diferente. Nada se conecta? Dane-se. Dane-se. O que importa é que eu expliquei nesse ponto e agora você está errado e antissemita. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.